Como você sabe, nas últimas horas nós estivemos mobilizados. Ontem à noite participamos de uma homenagem muito legal, bacana, justíssima, feita pela Jovem Pan para o grande Joseval Peixoto. E hoje pela manhã foi a última participação oficial, né, do nosso Joseval Peixoto no Jornal da Manhã. Emocionante como foi ontem à noite para nós, hoje foi emocionante para milhões de brasileiros que acompanham toda a programação da Jovem Pan, especialmente o Jornal da Manhã, que é o grande jornal do rádio brasileiro, diariamente absolutamente indispensável. E aí, o Joseval também se emocionou, foi muito bacana, tal, aquela coisa toda, nem poderia ser diferente. Foi um festival de lágrimas, com muita gente ficando muito emocionada aqui na Jovem Pan, sem dúvida alguma. E depois fomos para uma festa de arromba. O Joseval trouxe um enorme bolo e nós fizemos uma festa inesquecível. Fizemos tremer o prédio aqui na Avenida Paulista. Isso posto, vamos colocar um vídeo que foi produzido pelos nossos companheiros, especialmente pelo Tiago Berraich. Você que nos acompanha com imagem pelo nosso canal no YouTube, o bolo já está até na tela lá. Olha o Joseval com aquele bolão JP, 52 anos, essa foto bonita que nós estamos mostrando para quem está nos acompanhando com imagem. Então, o vídeo primeiro e na sequência a gente vai falar um pouquinho com o Joseval. Para Jair, finta primeiro o zagueiro, desceu, tem mais um, Jair tenta bater, passou por mais um, vai pra dentro, Jair, A casa do meu avô. Nunca pensei que ela acabasse. Tudo lá parecia impregnado de eternidade. Bom dia, São Paulo. Bom dia, Brasil. em fundo, a balsa da despedida e no coração de toda essa gente. Há um espaço inconquistado, porque só o amor transportou nesse ato simples do homem simples. E foi o Brasil quem reuniu os povos do mundo inteiro para a despedida de um homem e para mostrar que é tão fácil entenderem-se os homens. Uma das maiores vozes e mentes da história do rádio brasileiro. São mais de 60 anos de jornalismo e 53 de direito. Quem será que nasceu primeiro? O Joseval Peixoto, jornalista, o advogado ou simplesmente o apaixonado pelo rádio? A bola, entrega agora para onde está colocado o jogador Seleca, né, para Gerson, Gerson para Clodô. Clodô finta primeiro o italiano, vai descendo, finta mais um. Olha o passeio de Clodoaldo, outra finta de Clodô. Entrega para Rivelino, domina o astro do parque. Levanta a bola para Jair pela esquerda. Atenção, desceu Jair, bateu a saquete, rolou para Pelé. Atenção, Pelé para Carlos Alberto, livre a bomba para o gol. Finalidade do nosso programa. Companheiro Samuel Ferro. A Latinha, como carinhosamente tratamos este veículo maravilhoso, contagiou Joseval Peixoto ainda em 1955, quando ele terminava o colegial. Nascido no Rio de Janeiro em 26 de setembro de 1938, foi com a família para o interior de São Paulo, depois Arapongas, no Paraná. Na sequência, Joseval Peixoto passou a estudar em um colégio interno de Paraguaçu Paulista e na cidade começou a trabalhar na Rádio Clube Marconi. Em 1955, na Rádio Presidente Prudente, narrou o que pôde, missa, carnaval e, é claro, futebol. Um prenúncio do que faria na Jovem Pan anos depois, o Sermão da Paixão, as coberturas na Sapucaí e a histórica e épica narração do milésimo gol de Pelé. Ele agora demonstra estar tranquilo, com aquela serenidade dos que conhecem, dos que sabem. Agora correu de paradinha.
Aí está, apenas um trecho daquilo que nós vivemos ao longo da história, acompanhando o talento e o brilhantismo do nosso Joseval Peixoto. Ó, Joseval, a gente falou tanto nas últimas horas, você recebeu tantos abraços, deve estar todo dolorido. Só abraços apertados de todos os tamanhos, desde os mais baixinhos aos mais altos, enfim. E aí, hoje pela manhã, naquele momento que eu estava comendo um pedacinho daquele bolo, quase que fico sem, uma delícia. Esse veio da família, né, Joseval? Boa tarde. Boa tarde, Vanderlei. Muito obrigado pelo que a Jovem Pan e vocês todos, e você especialmente, tem feito por mim. Esse bolo é da família. Minhas filhas produzem uma empresa chamada Cake. Deixa eu fazer a propaganda sem pagar o Tuquinha. E realmente foi muito gostoso, uma reunião gostosa. Eu já estou com uma saudade incrível da Jovem Pan. Passei toda a minha vida aí dentro, foram mais de 50 anos. E outra, hoje foi o que os ouvintes mandaram, de abraço, de parabéns, e pedindo para não sair. Foi um negócio fantástico. Foi tudo lindo, inclusive agora você reproduzindo simplesmente o show de Clodô no 4º gol do Brasil diante da Itália, e o 1000º gol de Pelé, né, o Geraldo Blota entrou. Nossa, muito obrigado a todos vocês. E quando você citou aí na despedida do Pelé, ao som ou ao fundo, acho que você falou ao fundo a valsa da despedida, nós corremos aqui para tentar encontrar a valsa da despedida, para colocar um pouquinho no fundinho, só para nos emocionar um pouquinho mais, e eu acho que é exatamente essa a valsa da despedida, com os violinos mágicos, um negócio chique, bacana, com gravata borboleta, para colocar com moldura na sua participação aqui. E aí, o Mauro daqui, o Mauro Betting, o Gabriel e o nosso Bruno, rapidamente nós vamos usar mais alguns minutinhos. E depois, no finalzinho, eu quero contar o que hoje eu estava assistindo, né, no Jornal da Manhã, me emocionei muito também. Fiquei lembrando do Joseval, a gente fica junto todo dia, né? E eu falei, o que veio na minha cabeça, depois eu contei para ele. Sabe o que veio na minha cabeça, Joseval? Veio isso. E eu vou contar no finalzinho da participação dele o que é que veio na minha cabeça. Mauro, vamos dar uma pitadinha rápida aí, a gente já falou fora do ar, no ar, mas esse é um momento que ele participa do nosso Esporte em Discussão, o esporte que está, claro, no sangue do Joseval. Meu caro Mauro Betting. Bom, primeiro que o Joseval Peixoto sempre me lembrou muito a figura do meu pai. Então eu já não precisaria dizer mais nada, o que representa para mim o Joseval Peixoto ao lembrar do meu pai. E eu confesso que hoje eu só não parei o carro indo para no outro lugar que eu trabalho, porque o carro já está parado nas ruas de São Paulo. E nas ruas de São Paulo, né? Então não precisei encostar o carro, estava eu encostado e eu recebendo muitas mensagens também por conta disso, como também o Trending Topic Brasil, não só São Paulo. E eu sou um ouvinte do Joseval e da Jovem Pan de criança mesmo, porque quando eu começo a lembrar de alguma coisa na minha vida é em 72, e meu pai já era comentarista aqui na Jovem Pan. O primeiro grande trabalho que ele teve na imprensa de rádio foi na Jovem Pan. E o meu pai conheceu a minha mãe no rádio, na Rádio 9 de Julho. Eu sou filho do rádio mesmo, né? Eu estou aqui graças ao rádio, e ao rádio que é a paixão que eu tenho. Graças a Deus faço muitas coisas, mas nada me dá tanto prazer quanto o rádio. E nunca aprendi tanto na vida com o rádio, porque o rádio, mais do que falar, ele ouve, mais do que qualquer outro meio de comunicação, né? O rádio é, para mim, o maior meio de comunicação, porque é aquele que mais fala e mais ouve. E exatamente algumas das manifestações de textos que eu fiz para o Joseval no nosso blog, em outros lugares também desde ontem, é exatamente isso. O Joseval é um dos maiores, e sempre o citei como um dos maiores narradores e também apresentadores e jornalistas, porque o Joseval tem esse dom, essa elegância, essa categoria de ouvir, de debater. E quando ele fala firme, que é diferente de falar duro, e eu respeito ainda mais, até porque nisso eu tento também me espelhar nele. Quando a gente fala firme, que é diferente de falar duro, a gente fala, mas a gente escuta. E eu aprendi muito, ao tanto escutar o Joseval Peixoto e a Jovem Pan, a ouvir e a escutar. E não só como ouvinte, como adolescente, como criança a partir dos 5 anos para 6 anos de idade. Como jornalista, e eu também fui repórter de política, acabei caindo no esporte, graças a Deus, estou aqui também, graças a Deus, há 3 anos na Jovem Pan. E a primeira vez no Jornal da Manhã, quando o Joseval me chamou, e agora, e não é a última mesmo, de estar no microfone da Jovem Pan com o Joseval Peixoto,
é daquelas coisas que a gente nunca imaginou, nem em sonho estar. Eu estar na Jovem Pan e eu bater bola com o Joseval Peixoto. E falo como ouvinte de futebol e até como metido historiador, não tão brilhante quanto o nosso Thiago Uberreich, mas também de filmes e documentários e cinema que a gente faz também. E agora museus, e vou fazer uma exposição ano que vem também, que eu não posso falar qual é. E vai estar também a voz do Joseval, porque a gente escuta muito, né? E se tem uma pessoa que a gente tem que ouvir para ouvir o que ele fala, o que ele pensa e principalmente a capacidade que ele tem de ouvir o outro lado é que vai fazer muito. Vai fazer falta não, porque vai estar sempre entre nós, e hoje com a Rádio Jovem Pan, com a internet, tudo, a gente vai estar sempre. Mas, ô Joseval, eu que por algumas vezes você me chamou aqui no Jornal da Manhã e um dos maiores elogios profissionais que eu recebi foi seu, e vai ficar aqui entre nós, porque certas coisas a gente não pode falar. Eu só posso falar isso. Você é a pessoa que no ofício mais me lembra o meu pai. Então não preciso falar mais nada. Obrigado. E nem eu, depois que você falou, porque o Joelmir foi um dos maiores talentos que trabalharam comigo, e você sabe disso. Não precisa nem a gente se alongar. Você vê que entre as muitas pessoas geniais que cruzaram meu caminho, sem dúvida o Joelmir Betting foi um desses homens. Foi maravilhoso. Morreu cedo demais. Mas eu aprendi, Mauro, que a gente não deve lamentar as pessoas amigas que partem muito cedo, mas sim agradecer a Deus pelos anos que conviveram conosco. E é isso que eu agradeço, esses anos e os poucos meses que o Joelmir Betting, seu pai, viveu conosco. Você tem toda a estatura do Hélio, viu? Você é um grande nome do rádio, da nossa querida Jovem Pan, mas antes de mais nada, quando você fala, eu tenho saudade do velho, João. Muito obrigado. Obrigado a você, José. Bruno Prado. Bom, Joseval, um grande abraço. Estou aqui na Jovem Pan há 4 anos, mais ou menos, né? Um pouquinho mais. E é uma honra ter interagido com você no Jornal da Manhã, né? Ter sido chamado por você para comentar no Jornal da Manhã, né? Isso é muito legal. Eu sempre fui ouvinte de rádio, né? Meu pai trabalha aqui há muito tempo, e então eu sempre ouvi a Jovem Pan, ouvi você, o Vanderlei, que está aqui do lado, né? O meu pai, claro, também aqui na rádio. Então, é uma honra ter trabalhado com você esse tempo. Além do profissional que todos conhecem no ar, é uma pessoa muito legal, isso é muito bom. E falando como profissional, eu como ouvinte seu, e procuro fazer isso como comentarista de futebol, eu acho que não existe opinião sem informação, né? Você tem que ter as informações para formar uma opinião, né? E você, quando comenta, passa isso, né? O seu comentário sempre tem a informação, né? Você não pode tirar a sua opinião do nada. Você tem que tirar a sua opinião das informações. Verdade. E aí cada um interpreta da sua maneira. E principalmente na parte jurídica, né? Ultimamente no nosso país, o judiciário é um protagonista, né? E você tem um conhecimento absurdo dessa área, então aprendi muito com você também nessa área. É uma honra, viu? Um grande abraço, uma honra essa convivência, essa interação por 4 anos, né? No meu caso, com você no Jornal da Manhã. Bom, quando eu comecei a crescer com a Jovem Pan crescer de audiência, é porque realmente as famílias nos ouviam e acreditavam em nós. E eu sempre falei que a Jovem Pan era uma rádio família, mas me referindo aos ouvintes. Puxa vida, eu estou só ouvindo o filho hoje, o filho do Joelmir e agora o filho do Flávio Prado. Então está confirmado o que eu dizia, é uma rádio família. Um abraço para você também, meu querido. O Gabriel Dias, narrador e também exercendo outras funções aqui na Jovem Pan, está quase chegando. Se fosse num time de futebol, a gente fala, pô, ainda está se habituando com o armário do vestiário. Diga, Gabriel. Vanderlei, eu tô olhando pro nada aqui e lembrando que eu conheço o Joseval sem ele me conhecer há muito tempo. Porque uma vez eu fiz uma viagem com a minha mãe e tal, e eu sempre fui ouvinte da Jovem Pan. E eu lembro que foi bem quando o seu Tuta lançou o livro. Então eu tava numa livraria de aeroporto e eu vi aquele livro lá. Eu vi o JP grande, eu falei, mãe, quero aquele livro. Minha mãe comprou e me deu. E eu comecei a ler o livro. E chegou numa página que tinha uma foto do Joseval e do Osmar. E escrito embaixo, quando não é um, é outro. E você sabe que a internet é a maior enciclopédia do mundo, né? E eu comecei a pesquisar Osmar e Joseval, Jovem Pan. E aqueles áudios maravilhosos, gol do Pelé,
Aí fui ver a saída do Osmar. Eu queria que o Joseval falasse um pouco sobre isso tudo, sobre essa história toda, porque aquele cartaz que eu tenho a página anotada na minha casa, e esse livro eu tenho em casa autografado pelo seu Tuta, eu sei exatamente onde está aquela página, aquele cartaz. E ele é lindo, ele me marcou muito, muito. Fala um pouco pro ouvinte da Jovem Pan, Joseval, de como foi essa época no rádio, Osmar e Joseval, quando não é um, é outro. Foi a ideia do Tuta, né? Foi a dupla que eu formei com o Osmar. Num domingo ele radiava domingo, eu no sábado, no outro domingo trocava. Quando eu falei para vocês que eu trabalhei com os maiores talentos e os maiores gênios do rádio, na Pan, além dos demais companheiros, foi a dupla com o Osmar. Na Bandeirantes eu fiz dupla com Fiore Giliotti, outro talento do rádio brasileiro. E na Tupi, na Copa da Argentina, eu fiz a dupla com Haroldo Fernandes. Então eu formei as 3 grandes duplas das 3 grandes emissoras do rádio da década de 70. E você, meu querido Gabriel, você tem além do entusiasmo pelas narrações de vocês, a minha compreensão e até a minha pena. Vou dizer por quê. Eu não seria capaz de narrar como vocês olhando a televisão. Não seria capaz. E vocês narram vendo o chamado off-tube, né? Que nasceu na Copa do México. Eu só tenho essas narrações bonitas porque estava lá, dentro do estádio junto com o povo. Porque vocês criam o espetáculo distante do espetáculo. Isso é coisa para gênio, para super gênio. Parabéns para você. O Joseval tem ouvido experientes e os mais jovens. Um deles, mais um, Giovanni Chacon. Olha, Joseval, primeiramente é um grande prazer. Que ainda está na faculdade. Exatamente. E é uma das coisas que eu iria falar, porque a história eu nunca fui muito ligado a que eu já nasci num outro tempo, não era tão ligado na rádio. Esse é um fato, é uma coisa que eu admito e que eu aprendi a gostar e aprendo a gostar cada dia que eu faço. E eu não tive a oportunidade de conviver tanto tempo numa mesma rádio que você, uma lenda, trabalhou. Então, na verdade, até nesse momento eu fico um pouco nervoso porque eu estou falando com um dos maiores nomes do rádio brasileiro. Depois que eu tive que, ainda na faculdade, fazer trabalho sobre radiojornalismo, e um dos grandes personagens que esteve dentro desse trabalho foi você, Joseval. Eu lembro que meu pai sempre foi um cara muito ligado ao rádio. Hoje um pouco menos, mas sempre foi e sempre ouvia o Jornal da Manhã. E eu queria agradecer não só a você, mas também ao destino por ter me colocado, por pouco tempo de fato, na mesma rádio e trabalhar na mesma rádio que um cara como você, uma personalidade tão de nome dentro desse jornalista que inspira tantos, não só os mais velhos, não só o Mauro, que aqui vendo no estúdio, quando falava com você, o Mauro, uma pessoa experientíssima que eu também tenho como referência e admiração, ele tremia enquanto falava. Isso é uma coisa que eu senti nos meus primeiros dias de rádio. Eu tremia enquanto falava, e hoje eu estou um pouco trêmulo falando com você. E eu queria mais agradecer toda essa sua trajetória e toda a experiência e toda a personalidade que você passa como inspiração para os outros. Muito obrigado e muito sucesso nessa sua carreira que, para mim, infelizmente, chega nesse ponto final. E eu fico glorificado realmente, meu companheiro Chacon, porque hoje existe uma universidade para formar jornalistas e você está dentro dela. No meu tempo, sabe como a gente virava jornalista? Havia uma lei que dava aos jornalistas 50% de desconto na passagem aérea. Mas quem ficava com a outra metade era a rádio. Agora, se você não fosse jornalista, você não viajava, porque a rádio não ia pagar uma passagem inteira se tinha um outro colega que já era jornalista. Então, como eu me fiz jornalista, o Atílio, que era o chefe da contabilidade da Rádio Bandeirantes, escreveu num papel timbrado: declaro que o senhor Joseval Peixoto é funcionário desta emissora, e assinou.
Eu fui no sindicato, entreguei a carta e saí com a carteira de jornalista. Foi duro, hein? Sofri pra burro. Joséval. E vocês são jornalistas de universidade. Quer dizer, vocês estão muitos séculos à frente do que era o meu tempo. Joséval, para fechar, eu queria dizer o seguinte. Acho que de todos eu estou naquele grupinho pequeno, é verdade, que conviveu mais tempo embaixo do mesmo teto. Estamos convivendo. Quantos anos você está na PAN? 41. Vixe, quase empata comigo, eu estou 50. Isso, 55. é isso. Vixe. Então, eu tenho tantas coisas bonitas e que estão na minha cabeça agora, porque eu pensei com mais profundidade do Joséval, mas hoje, enquanto eu ficava emocionado ouvindo no Jornal da Manhã a brilhante homenagem que a Jovem Pan fez ao Joséval Peixoto, eu estava sozinho lá na redação, abri no meu computador, não quis ficar distante, e o que veio primeiro na minha cabeça? Entre tantas coisas, veio, e eu contei para o Joséval, vou contar aos ouvintes do Brasil, a Copa do Mundo de 2002, que foi realizada no Japão e na Coreia. Por N motivos, todo mundo sabe, a Jovem Pan não transmitiu aquela Copa. E por uma genialidade do senhor Antônio Augusto Amaral de Carvalho, ele encontrou um plano B espetacular, que foi a contratação de um grupo extremamente competente, daqueles que poderiam estar na Copa ou deveriam estar na Copa, e todo mundo queria ouvir. Começou apenas com a grande ausência dentro de campo. Romário foi contratado para comentar a Copa do Mundo da Jovem Pan. E entre outros, Carlos Alberto Parreira, Zagallo, Vanderlei Luxemburgo, Emerson Leão, 11 pessoas profundamente ligadas ao futebol. Gastou muito mais do que se comprasse os direitos, mas por uma questão de conceito, ele criou o seguinte: assista a TV e ouça a Jovem Pan. E foi o que aconteceu. Uma grande audiência e um sucesso publicitário. Quando a Copa acabou, você olhava lá o que se falou da Jovem Pan e o que se falou da concorrência. Foi um sucesso. E eu fui para a Coreia e para o Japão. E aí, todos os dias eu entrava no Jornal da Manhã, 12 horas de fuso, 7 horas da noite lá, 7 horas da manhã aqui, quando o jornal estava sendo pilotado pelo Joséval Peixoto. E mais importante, foram as 7 coletivas do professor Luiz Felipe Scolari. 7 jogos do Brasil, uma coletiva sempre obrigatória da FIFA, um dia antes de cada jogo. E nós transmitimos inteiramente a coletiva, de 1 hora, da Coreia ou do Japão, ao vivo no Jornal da Manhã da Jovem Pan. Com um som excelente. Telefone asiático, né? Aí, eu chamava daqui e avisava, estou na linha. E o que eu mais queria ouvir, porque era um momento que eu estava só lá. Alô? Agora eu que me emocionei. Era o Joséval me chamando. E depois eu devolvia para ele. Isso me marcou muito, viu, Joséval? Você se emocionou porque você também emocionou a todos nós, Matheus. Porque não foi só a narração que a gente transmitiu 1 minuto depois do fato, para não dizer que estava narrando direto. Foi o trabalho que você fez com um simples celular. É curioso como todos os que estavam lá não se tocaram desse fuso horário que você acabou de dizer. 7 da noite lá era 7 da manhã aqui, e 7 da noite lá tinha a entrevista coletiva do nosso técnico. E você, às 7 da manhã, botava aquilo no ar com o seu celular, que você estava no mesmo hotel. Jogo ninguém ouvia, porque pelo fuso horário, 3 da tarde lá é 3 da madrugada aqui, o Brasil estava dormindo. De modo que todo show da Copa da Ásia foi dada por Vanderlei Nogueira com o seu celular. E você sabe disso, e você representou sozinho toda a equipe esportiva da PAN e com um sucesso extraordinário. Eu não me esqueço do Pará.
Josi, um abração para você, estaremos juntos sempre. Obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência, sempre com a equipe de esportes da PAN, pelo carinho que você tem com toda a equipe de esportes da PAN e pelo brilhantismo que você emprestou ao longo de tantas décadas para fortalecer e construir essa potência da comunicação que é a Jovem Pan. Um beijão para você, Joseval. Ótimo Natal. Outro obrigado, muito obrigado pela atenção e um abraço a todos. De bola parada, tanto na marca do pênalti como de longa distância. Agora está preparado para a sua consagração, para entrar para a história do futebol universal. De uma vez por todas, Pelé. Andrada no centro do gol, o rei com a mão na cintura, a coroa levantada, abaixa-se ele, o rei vai tomar distância. Todo fotógrafo para fora da grande área. Volta-se. Ele agora demonstra estar tranquilo, com aquela serenidade dos que conhecem, dos que sabem. Agora correu de paradinha, Jovem Pan News. Jovem Pan.